Hoje estou publicando um vídeo que eu mesmo procurei para assistir no final do ano passado e não achei. É dia de analisar o Vaio FH15, notebook recente, diferentão na linha dessa marca por ter placa de vídeo dedicada. Antes de qualquer coisa, vamos conversar sobre a Vaio. Percebo que esse nome tem causado alguma dúvida entre brasileiros. Vaio era o segmento de computadores da Sony, conhecido por máquinas sofisticadas. Existia todo um glamour associado. Mas depois de anos dando prejuízo, por volta de 2014, essa divisão específica foi vendida para um fundo de investimentos japonês. Atualmente a Vaio é desse fundo que no Brasil fez uma parceria com a Positivo para montagem e distribuição de seus computadores. Para falar de forma genérica, os projetos dos laptops não são nacionais, são gringos, chegam de fora para serem executados aqui. Claro que o padrão de qualidade na montagem, a prestação da garantia dependem da nossa Positivo. E sim, a Vaio deixou para trás boa parte de seu DNA antigo ao sair da Sony. De repente perdeu um pouco do refinamento, daquele perfil de inovação. Não que tudo tenha evaporado. Dá para perceber que eles ainda perseguem um tipo de construção mais classuda. Onde vira aparece algum modelo que me chama a atenção, seja pelo design ou pela ficha técnica. Com o Vaio FH15 chegou a hora de eu testar um exemplar na prática. É um notebook que eles apresentam como voltado para trabalho, para operar tarefas mais demandantes e que por tabela é capaz de rodar games. Tem processador Intel Core i5 13420H, chip atualizado e da linha mais forte da Intel, sufixo H, né? Mesmo não sendo a variante mais poderosa entre as lançadas nessa geração. Na unidade que comprei vieram 16 GB de RAM e 1 TB de SSD, capacidades bacanas. A placa de vídeo é a GeForce RTX 3050, peça não top, só que de muito boa qualidade. E o meu notebook veio sem sistema operacional. Eu instalei o Windows por conta própria. Custou na casa dos R$ 5.200, o que vinha com o Windows estava por R$ 5.700, diferença considerável. Noto que também tem uma variante com Core i7 de 13ª geração, mantendo a mesma GeForce, bem mais cara. Deixo um aviso importante. Para vocês que se interessam por comprar notebooks, smartphones mais baratos, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu indico para os meus seguidores promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição correspondente ao seu app escolhido. Eu disse há pouco que a Vaio posicionou esse FH15 como uma máquina para profissionais, né? E ela tem esse estilo que me agrada bastante. É tudo fosco na traseira, com o tradicional logotipo. Na frente, dentro, essa aparência se mantém sem grandes extravagâncias, nenhuma cor saltando aos olhos, tela sem inscrições ao seu redor. E o chassi tem linhas retas que dão um look sério, sóbrio. Pesa cerca de 1,99 kg, menos que modelos gamer e mais que um VivoBook Pro 15 da Asus, por exemplo, que tem a mesma pegada para profissionais. As teclas são de tamanho padrão, elas são retroiluminadas em RGB, coloridas, mas eu configurei para a luzinha ficar branca mesmo. O feedback ao pressioná-las é levemente fofo, me lembrou o último Acer Predator que testei aqui no canal, embora eu tenha achado essas aqui mais precisas. É um teclado ABNT2 e para fazer essa adaptação a Vaio espremeu muito as teclas Shift. Vejam em especial como o Shift da direita é minúsculo, assim como as teclas que vêm imediatamente à esquerda dele. No dia a dia foi algo que me incomodou bastante, viu turma? Até hoje apanho para usar os dois Shifts, a curva para automatizar o pressionamento deles está sendo grande. É pouco, muito importante, cada um vai dar seu peso. Para mim, ele é considerável. Logo ali embaixo temos um touchpad de tamanho médio para grande e com ele não tive problemas. O deslize com 2 dedos para rolar a tela é tranquilo. O som desse laptop não é nada demais, falta profundidade nos graves, então fica aquela resposta sonora meio distante. Já a tela é bacaninha, são 15.6 polegadas, resolução Full HD, painel do tipo WVA, que não distorce as cores quando visto de forma angulada. É similar a IPS. E são 144 Hz de taxa de atualização para movimentos fluidos. Não é uma tela com enorme brilho, ultra precisa para correção de cor, não é. Para qualquer outro tipo de tarefa, seja trabalho ou games, tá ok. Gostei inclusive das poucas bordas nas laterais e em cima, que não estava esperando. Na conectividade temos duas USB e plugs separados para microfone e fone de ouvido na esquerda, bacana e raro hoje em dia. À direita, entrada para cartão microSD, uma USB tipo C e plug para rede cabeada. Já no fundo, outra USB-C, um HDMI, uma mini DisplayPort, outro diferencial curioso, além de entrada da fonte. É bom que esteja aí para não ocupar espaço na mesa. As USB-C infelizmente não são Thunderbolt, mas curti o fato de haver duas saídas dedicadas para vídeo, HDMI e mini DisplayPort. Vamos dar uma olhada embaixo da carcaça, onde a gente encontra um conjunto compacto de dissipadores e ventoinhas ali em cima. São duas entradas para memória RAM, vem dois pentes de 8 GB DDR4 3200, podem ser trocados por 2 de 16 sim, e mais abaixo há duas entradas para SSD do tipo NVMe. Veio um de 1 TB, mas tá ali a possibilidade de expansão fácil. Mencionei o VivoBook Pro 15
da ASUS, né? E considerando ele ou o VivoBook 16X parecido, ou acontece de a memória RAM vir 100% soldada, ou ao menos um dos pentes tá preso à placa, nesse Vaio não, tá tudo liberado para expansão. Certo, antes de a gente falar de performance, vamos para algumas observações. Como disse, minha unidade não veio com Windows, formatei e instalei por conta própria. Fui buscar os drivers no site da Vaio Brasil e nessa data estava acontecendo algum erro que só me permitia pegar um mesmo driver de áudio em todas as opções lá. Bola fora para eles no suporte, mas pelo menos quando coloquei o Windows 11, atualizei, tudo foi baixado e ficou funcionando perfeitamente. Inclusive apareceu um software de controle que possibilita mexer nos modos de desempenho ou nas luzes do teclado. Então apenas destaco que os dados de performance foram coletados assim, com esses softwares baixados automaticamente. Talvez na versão que já vem com o Windows instalado e configurado pela Vaio, haja 50 centavos a mais de otimização, mas não é algo que acontece de forma obrigatória, tá? Depois de fazer os testes, eu inclusive baixei os drivers da placa de vídeo direto no site da NVIDIA e não deu muita diferença não. Os dois modos de operação que devem ser usados por quase todo mundo que vai realizar trabalhos pesados ou jogar são o entretenimento e o desempenho. Além deles, tem os de silêncio, que limitam bastante a entrega de energia e a potência bruta. Para não ficar em muito blá 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 aqui, farei mais considerações adiante, destaco apenas que realizei os testes no modo desempenho, que é o que eu faço em todos os notes gamer ou mais fortes. Começando por uma avaliação do processador usando todos os seus núcleos, o software foi o Geekbench 6. Veja como o Vaio ficou bem atrás do Dell G15, que tem um i5 de 13ª geração, só que um modelo muito mais fortão. Por outro lado, ele emparelhou com o novo Acer Nitro 5, que traz Ryzen 5 de 7ª geração, e ganhou do VivoBook Pro 15 da ASUS com i5 de 12ª geração. No mesmo Geekbench 6, agora testando a placa de vídeo, o FH15 fica atrás do Nitro 5. É algo até natural, já que se trata de um modelo gamer, né? Mas ele mantém boa margem em cima do VivoBook Pro 15, que pode ser chamado de concorrente direto. No teste de exportação de vídeo com o DaVinci Resolve 18, a situação se mantém. Vai acima do VivoBook Pro 15 com i5, só que percebam como ele se aproxima dos três modelos imediatamente acima, que incluem o VivoBook Pro 15 com Ryzen 7, o Galaxy Book 3 Ultra com Core i7. Em relação a esses, não foi uma diferença absurda para exportar um vídeo 4K com meia hora de duração. Passando para games, no Forza Horizon 5 rodando em Full HD no alto, tive até uma surpresa ao ver que o Vaio superou o VivoBook Pro 15 com Ryzen 7. Ficou acima dos dois ASUS que são concorrentes nessa categoria, né, com pegada de trabalho. E teve até um empate técnico com o Nitro 5, esse sim já maior e voltado para jogos. A mesma coisa rolou no Shadow of the Tomb Raider em Full HD no alto. Temos média de frames por segundo muito acima dos 60, legal, e boa vantagem sobre os dois VivoBook Pro 15. Quando fui analisar os gráficos de desempenho dos componentes, o que me parece que deu uma segurada no FH15 foi o processador. Durante jogos com o Note configurado no modo desempenho, o Core i5 13420H ficou recebendo cerca de 35 watts de potência e batendo 90 graus de temperatura. Para esse chip, eu esperaria ao menos algo na casa dos 45 watts, mas ele é capado em 30, 35 rapidamente, imagino que para segurar as temperaturas. E a GeForce RTX 3050 recebe cerca de 75 watts, ficando nos 85 graus. É um pouco mais quente que a média recente que eu venho observando, mas parece estar tudo ok com ela, inclusive com a entrega de energia, que é adequada. Quando baixei para o modo entretenimento, o i5 passou a receber cerca de 25 watts, uma margenzinha para cima e para baixo, já a GeForce 50 watts. As temperaturas meio que se mantiveram parecidas. A principal vantagem é o notebook ficar bem mais silencioso. As ventoinhas dão uma maneirada legal. A diferença prática de desempenho entre esses dois modos variou. Às vezes chegou perto dos 10%, às vezes não. Vocês veem aí uma tabelinha básica comparando o que eu obtive em 3 jogos diferentes. Só por exemplo, o que eu penso é o seguinte: quem quiser extrair o máximo, pode deixar no modo desempenho sem incômodo. O barulho produzido é similar ao de notebooks gamer, mas para os que quiserem o conforto auditivo do modo entretenimento, em vários games, de repente dando uma configuradinha ali nos gráficos, ele vai entregar resultados legais também. Mirando em Full HD no alto ou no médio, a disparidade pode não ser relevante. Para os profissionais que trabalham com Photoshop, AutoCAD, Illustrator, diria que dá para manter no modo entretenimento tranquilo. Resumindo os resultados, o que acontece com esse Vaio é o mesmo que em outros notes mais fortes e com algum mínimo nível de compactação. Para se manter a temperatura, houve uma freada nos componentes. Sendo até um pouco repetitivo, ele é sim inferior a um gamer parrudo, mas se a gente olha para o lado meio cheio do copo, na prática obtive resultados superiores a 2 VivoBook Pro 15 mencionados
e similares aos de um Acer Nitro 5, recente, que esse sim é voltado a jogos. Levando em conta que não vivemos num mundo ideal, concessões têm que ser feitas nos notebooks, esse cara não fez feio. Fico curioso para saber o que faria o Core i5 recebendo mais energia numa ventilação parruda. Para passar os dados sobre a bateria, lembro apenas aquilo que mencionei sobre eu ter instalado o sistema operacional por conta própria. De repente, ele não está com todas as possíveis otimizações colocadas pela fabricante em um Windows pré-instalado. E aí, com brilho na metade, Wi-Fi ligado e uso de escritório, com muito YouTube também e um Spotify tocando, consegui na casa das 3 horas e pouco no modo entretenimento e acima das 4 no silencioso. A impressão que tenho é que com alguma chunchadinha ou de repente instalando drivers da fabricante, poderia se conseguir algo acima. Apenas especulação. E aí, Rodrigo, é uma boa esse notebook? Vamos por partes. Achei a construção dele interessantíssima, discreta, sem exageros, ótima para trabalhar. O teclado tem feedback bom, mas as teclas Shift reduzidas me atrapalharam. Tente imaginar como você se adapta a teclados diferentes. E a performance trouxe sim suas limitações, mas dentro desses limites ele não fez feio quando comparado aos seus similares. Preço vai variar com certeza, eu o peguei na casa dos 5 mil e poucos. E aí assim, é aquela coisa, fica acima de um Asus VivoBook 16X, por exemplo, mas aí é um RTX 3050 no Vaio contra uma 2050 do VivoBook. E chama a atenção o fato de a Vaio ter colocado ao menos 16 GB de RAM em Dual Channel e 1 TB de SSD nas opções disponíveis até o momento. Eles optaram por não cortar custos, mandando 8/256 ou 8/512, como é praticamente um padrão no mercado brasileiro. E aí o usuário que decida se vai fazer o upgrade ou não. E claro, se a pessoa valoriza muito a performance em relação ao preço pago, não liga para o visual discreto do FH15 ou para o peso menor, pode ir, por exemplo, num Nitro 5. Apareceu nos testes aquele que tem o Ryzen 5 de 7ª geração. Realmente é um custo-benefício bom, performa acima, custando menos. Sai por R$4.000, até menos em diferentes ocasiões. O que eu sempre friso é que, para além do desempenho, para além de um ou outro quesito específico, vale você pensar em qual é o seu perfil, o que é que você busca no computador, e aí ver qual é a opção que se encaixa melhor, né? Lembro mais uma vez que se vocês querem ficar sabendo de promoções de notebooks, sejam gamer ou não, sejam esses para trabalho ou não, smartphones, eletrônicos de maneira geral, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram, os links estão na descrição. Tô notando que apareceu uma notificação aqui no monitor do nada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, tá esperando o quê? É de graça. Toque em inscrever-se, depois no sininho logo ao lado. Assim você continua acompanhando meu conteúdo e dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.